Aleluia. Amém, irmãos? Enquanto os irmãos estão voltando para os seus lugares, fala para a pessoa do seu lado assim: olha, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Amém? Fala assim: você já começou o ano bem. Agora fala para quem está do outro lado: você já começou o ano bem. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra que tem sobre o tema quarto ciclo, né? Uma porta que se abre. Esperar os irmãos sentarem. Amém, irmãos? Como eu estava falando, nós vamos compartilhar uma palavra que tem sobre o tema o quarto ciclo, uma porta que se abre. Alguém diga amém, diga glória a Deus, alguma coisa. Eu já comecei liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Você tem que estar atento para receber a palavra. Eu vou falar de novo. O tema da palavra é quarto ciclo, uma porta que se abre. Aleluia. Apocalipse 3, verso 8, na parte B, se eu não me engano, diz assim: olha, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Diga aleluia. Ninguém pode fechar a porta que o Senhor abriu sobre a sua vida, meu irmão. Você sabe, no livro de Apocalipse nós encontramos 7 cartas. 7 cartas que o Senhor Jesus escreve ali às igrejas da Ásia. Obrigado, meu irmão. A gente sabe que das 7 igrejas ali, apenas 2 não receberam repreensão do Senhor, da parte do Senhor. Quem sabe quais são as 2 igrejas? Fala assim: Esmirna e Filadélfia. As 2 igrejas que não foram repreendidas. Olha para cá, querido. Filadélfia, além de não receber repreensão, ela recebe um elogio da parte do Senhor. Na verdade, também é até uma declaração de amor. Então, a igreja que nós devemos imitar ou seguir, ou o nosso padrão, é a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. A palavra philos ou philós quer dizer amor. Amor filantrópico, né? Filantropia fala de um tipo de amor. Então, philos significa amor, adelos significa, quer dizer irmãos, ou seja, a igreja do amor dos irmãos, igreja Filadélfia. E é exatamente para essa igreja aqui que o Senhor afirma que tem posto uma porta aberta diante dela e que ninguém vai fechar. Amém ou não, meus irmãos? Então hoje eu quero compartilhar com você exatamente essa palavra profética sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque esse novo ciclo que nós entramos, que está bem no início, é um ciclo de portas abertas. Amém? Quantos creem nisso? Esse ciclo, esse início de ano, na verdade esse ano todo vai ser um ano de portas abertas. Pastor, o que significa isso para nós então? É isso que eu quero compartilhar com você. Amém, meus irmãos? Quantos querem saber? Então pega essa mão que você levantou agora, fica com ela erguida e comece a orar pela minha vida agora. Comece a orar pela minha vida. Eu tenho sido tanto abençoado pela tua oração. Isso, eu preciso ouvir você orando pela minha vida agora. Peça ao Senhor para me usar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Eu recebo a oração dos teus filhos, ó Pai. Eu recebo a oração da tua igreja. Por isso nessa hora, ó Pai, eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero ser usado por Ti. Pai, a Tua palavra foi liberada e nós cremos que ela é verdade para nós. Queremos sair daqui impactados, transformados por essa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, eu rejeito agora todo sono, toda distração, todo cansaço. Fala
Fala assim: eu rejeito porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero receber a tua palavra e quero ser impactado por ela, transformado, em nome de Jesus. Olha para cá, querido. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nesse novo ciclo nós precisamos tirar os olhos das nossas limitações. Amém? Fala assim: nesse novo ciclo eu preciso tirar os meus olhos das minhas limitações. É interessante, irmãos, que nesse texto que a gente leu aqui no verso 8, eu vou ler agora o verso inteiro. O Senhor fala assim, em Apocalipse 3:8, Ele fala assim: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aí Ele fala assim: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu amor. O texto completo, o verso completo é esse. Então eu quero chamar a tua atenção aqui para algo que o Senhor fala para a igreja de Filadélfia. O que o Senhor fala aqui para eles? Ele fala assim: olha, você tem pouca força. Ele fala assim: não negou o meu nome, mas antes ele fala assim: você tem pouca força. Se você for parar e ler, você vai perceber, estudar um pouco sobre essa igreja, você vai perceber que por todos os lados ali, você vai analisar que essa igreja era uma igreja fragilizada. Era uma igreja que estava passando por um momento difícil, ou porque era uma igreja que era formada por escravos, ou porque foram pessoas que sofreram uma perseguição severa, ou porque enfrentaram ali diferentes tipos de oposições. Era uma igreja que estava lutando muito e estava fragilizada. Agora, de qualquer maneira, você vai perceber que essa igreja era uma igreja que estava experimentando assim de um tempo muito difícil, um tempo de dificuldade. Por isso o Senhor, Ele fala para essa igreja, Ele fala para a igreja de Filadélfia: olha, tire os olhos das tuas fraquezas e coloque os seus olhos em mim. É como se o Senhor estivesse falando assim: olhai para o alto, porque de lá que vai vir o seu socorro. Entende, querido? Então, se você olhar, você vai ver que do ponto de vista natural, as portas estão fechadas para você, mas do ponto de vista espiritual, eu tenho posto uma porta diante de você, uma porta que ninguém é capaz de fechar. Era isso que o Senhor estava falando. Sabe o que a gente pode ver aqui, irmão? Sabe o que eu vejo aqui? É que Deus não enxerga as coisas da mesma forma que a nossa mente natural, a nossa mente limitada consegue enxergar. A igreja de Filadélfia, ela está em oposição à igreja de Laodiceia, por exemplo. O que a Bíblia fala sobre a igreja de Laodiceia? Olha para cá, querido, do ponto de vista natural, era uma igreja forte, era uma igreja rica, era uma igreja muito abastada. Mas do ponto de vista de Deus, era uma igreja pobre, cega, miserável. Então perceba que é totalmente oposto daquilo que Deus falou para a igreja de Filadélfia. Então Deus não enxerga as coisas da mesma forma que nós enxergamos, irmãos. Por exemplo, você pode ter um grupo pequeno de pessoas reunindo numa casa, aparentemente ali sem expressão, e desfrutar de muito mais bênçãos da parte de Deus. Por quê? Porque ela está cercada de portas abertas, cercada por todos os lados de portas abertas. E sabe o que é o melhor disso? O Senhor, Ele vai dando garantia de que ninguém pode fechar essas portas. A comparação que o Senhor faz é mais ou menos isso. Então, para essa igreja aqui que estava enfrentando todo tipo de dificuldade, o Senhor manda uma mensagem dizendo que há uma porta aberta diante dela. Amém, meus irmãos? Ele fala assim: eu sei que você tem pouca força, mas como você não tem negado o meu nome, eu vou sustentar vocês. Aleluia. Querido, presta atenção. Essa aqui é a palavra de Deus para você hoje. 2 pessoas acreditam nisso, né? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Qual é a palavra? Tenha força, tenha ânimo,
Por quê? Porque há uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. Apesar da sua pouca força, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Apesar da sua pouca força, Deus tem planos para fazer, para realizar na sua vida. Quantos creem nessa palavra? Você crê mesmo nessa palavra? Você recebe essa palavra no teu espírito, no nome de Jesus? Então glorifica o nome dele, dê um forte aplauso a ele. Aleluia! Porque essa é a promessa de Deus para nós. Eu penso, irmãos, que o Senhor, Ele quer fazer algo grande no nosso ministério. E esse ano, preste atenção, esse ano Ele vai pegar todo mundo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque com essa palavra aqui, o Senhor está falando para aquelas pessoas que se acham fracas. Eu tenho falado durante esse tempo que eu assumi a igreja, que a gente precisa mudar a nossa mentalidade de pequeno, sabe, de pobre coitado, que a gente mora em Belfort Roxo. Não, filho. Para quem tem esse pensamento que não foi mudado ainda, Deus está falando: eu sei, tá bom, você é fraco, eu estou colocando uma porta diante de você que vai mudar essa história. Olha, eu completei 8 anos que estou aqui, eu estou falando isso direto. Nós não somos fracos, nós somos fortes, nós podemos ser maiores, nós podemos ser grandes. 8 anos falando isso, e ainda tem pessoas que não crê. Hoje o Senhor está falando assim: ah, tá bom, você não crê? Então tá, você é fraco, eu estou colocando uma porta diante de você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Fala para quem está do lado assim: esse ano o Senhor vai pegar todo mundo. Fala assim: vai abençoar todo mundo. Essa é a promessa de Deus para nós. Quantos creem nisso? Dê um forte aplauso então ao Senhor. Aleluia. Ô irmão, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que nesse novo ciclo nós precisamos crer no governo de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos crer que Deus está no controle da nossa vida. Nós precisamos crer que Deus está controlando, dominando a nossa vida. Amém ou não, meus irmãos? Olha para cá, querido. Olha só, veja como Deus se apresenta para essa igreja. Ele fala assim: olha, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Isso é poderoso demais, irmãos. Muitas pessoas imaginam que algumas pessoas nasceram assim, sortudas, nasceu para se dar bem, e outras já são azaradas, tudo vai dar errado na vida da pessoa e ponto final. Umas nasceram para se dar bem e outras nasceram para se dar mal, e nada vai mudar isso. Isso é destino de Deus. Querido, preste atenção, olha para mim. A diferença na sua vida não é onde você nasceu ou da família que você veio. Se você veio de uma família que é abastada, tem muito dinheiro, ou que você veio de uma família que é pobre. Olha para cá, querido. A diferença na sua vida é se você confia ou não, ou é se você crê ou não em Deus. Entendeu? É no Deus que você confia. Olha para cá, querido. A igreja de Filadélfia era uma igreja que acreditava num Deus que tinha em suas mãos o governo de todas as coisas. Era uma igreja que declarava que o domínio, o governo estava nas mãos do Senhor. Aí o Senhor fala assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Querido, preste atenção, observe aqui no texto que ele não diz, o Senhor tem as chaves, no plural. Ele fala, ele tem a chave. Diga assim: a chave. Deus tem a chave. Ele expressa isso no singular. Aí alguém pode perguntar assim: ah, pastor, então como pode uma chave abrir tantas portas assim? Pode ser que alguém esteja questionando isso. Você sabe, eu queria que você imaginasse agora, sei lá, um
um edifício, um prédio com, sei lá, centenas de andares. Muitos andares, um arranha-céu, como é chamado aí, né? Ali existem vários tipos de chave. Cada um andar é cuidado ali por uma camareira, e a cada 5 andares ali é supervisionado por uma governanta. Mas acima ali, vamos supor, da governanta, há um gerente geral que administra todo o hotel, todo aquele prédio ali. Um hóspede, ele tem a chave ali do quarto, do apartamento que ele vai entrar, que ele vai usar ali. Mas você sabe que a camareira, ela possui uma chave que abre todas as portas de qualquer apartamento daquele andar que ela cuida. O nome dessa chave, dessa camareira, é uma chave mestra. Ela tem uma chave que abre todas as portas daquela área ali que ela cuida. A governanta, por sua vez, ela tem um outro tipo de chave, que abre qualquer porta dos 5 andares que ela cuida. Por exemplo, essa chave é conhecida como chave grã-mestre. Mas o gerente, o administrador daquele prédio ali, daquele edifício, daquele hotel, ele tem uma chave especial. O nome dessa chave que ele possui é grã-mestre. Presta atenção. Essa chave, ela pode abrir qualquer porta que ele queira de todo aquele edifício. Diga, uau! Uma única chave abre todas as portas daquele edifício ali. Por que eu quis fazer essa ilustração com você, querido? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não é um chaveiro com milhares de chaves que fica na mão dele ali. Não. Preste atenção, Ele não tem uma chave para abrir uma porta de emprego para você. Ele tem uma outra chave para abrir uma porta para você, para o seu casamento, para você se casar. Ele não tem uma outra chave para realizar um milagre de cura na sua vida. Ele não tem uma outra chave para realizar um milagre financeiro na tua vida. Não, o Senhor tem apenas uma chave. Qual é o nome da chave que o Senhor tem, que Ele possui? O nome da chave que o Senhor possui chama-se a chave de Davi. Diga aleluia. Essa chave é poderosa, essa chave fala de autoridade. Ele pode abrir qualquer porta. O diferencial dessa chave é que a porta que ele abre ou que ele fecha, ninguém pode abrir ou fechar, somente ele pode fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por que isso, pastor? Porque nós servimos um Deus que é ilimitado, poderoso, tem um domínio. O domínio está nas suas mãos. Quantos creem nisso? Querido, preste atenção, chega uma hora na nossa vida que a gente precisa decidir se você vai confiar ou não em Deus. Entende o que eu estou falando? Ou a gente confia e avança, ou a gente duvida e fica com a nossa vida travada. Então, para uma igreja que tinha pouca força, o Senhor fala assim: olha, eu tenho posto uma porta diante de você, diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Entende o que eu estou falando? Por que ninguém pode fechar essa porta? Porque a porta que o Senhor abre, somente Ele pode fechar. Ninguém tem autoridade para fechar uma porta que Deus abriu sobre a sua vida. Eu queria que você falasse com alguém que está ao seu lado assim: fica bem tranquilo. Se o Senhor abriu uma porta para você, ninguém vai fechar enquanto você não passar por ela. Entendeu? Você sabe, irmão, você está aqui. Não sei se todos, eu sei, algumas pessoas não passaram, não consagrou o ano aqui na virada conosco, mas eu creio também que você consagrou onde você estava. Você também faz parte desse ministério. Essa palavra essa palavra profética que entrou em operação na minha vida, na vida da igreja, também entrou em operação na sua. Preste atenção, querido. Nesse novo ciclo, confie que a sua vida está sob o governo de Deus. Confie que o Senhor está controlando tudo na sua vida.
Estou falando para você, você já consagrou o seu ano ao Senhor, consagrou já esse ano. Se você consagrou de fato esse ano ao Senhor, Ele há de conduzir a sua vida de uma maneira que os propósitos que Ele tem para você, Ele vai fazer os seus arranjos divinos para que se cumpra tudo na nossa vida. Quantos creem nisso, irmão? Você crê nisso? Nenhum tipo de oposição tem o poder de impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Por quê? Porque só Ele tem autoridade para mudar isso. Porque Ele abriu uma porta, mesmo, sei lá, as coisas aparentemente estejam negativas, talvez você não está nem compreendendo o momento que você está passando. Eu declaro no nome de Jesus que o Senhor vai abrir os seus olhos e você vai poder enxergar tudo isso sendo transformado em bênção na sua vida. Amém, meus irmãos? Portanto, fala assim para o irmão do seu lado: confia, continue acreditando. Fala assim: você consagrou o seu ano, você já semeou a sua semente. Fala assim: confie, que vai florescer, que vai brotar, que vai gerar vida. Fala assim: o Senhor já está trabalhando, fazendo os seus arranjos divinos, para que essa palavra, essa semente, venha a ser germinada na sua vida. Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus? Terceira coisa, você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Terceira coisa que eu quero compartilhar com você é que nesse novo ciclo nós precisamos ficar atentos às novas oportunidades que o Senhor tem para a nossa vida. Nesse novo ciclo nós precisamos estar atentos às novas portas de Deus na nossa vida. Eu liberei uma palavra aqui para os irmãos na virada do ano. Na palavra que nós compartilhamos, falando que nesse novo ciclo nós vamos viver milagres extraordinários. Amém, irmãos? E eu profetizei e declarei na vida dos irmãos que esses milagres extraordinários não serão milagres por necessidade, serão milagres por desejo do coração. Amém? Você vai receber um milagre daquilo que você desejar, ou que o Senhor colocar no seu coração para você desfrutar. Porque viver de milagre muitas das vezes não é muito bom. Tem pessoas que gostam de viver de milagre. Final do mês precisa de um milagre financeiro para pagar as suas contas, precisa de um milagre, de uma provisão para o alimento. É bom Deus realizar milagre, mas milagre por necessidade não é o que Deus tem para a nossa vida, não. Estou falando para você, Deus vai colocar algo no seu coração que você vai falar assim: só Deus. Pois é isso mesmo que Ele vai fazer. Entendeu? Então nós precisamos ficar atentos, porque Deus vai abrir portas, querido, presta atenção. Quantos creem nisso? Fique atento, irmão, porque nesse novo ciclo Deus tem preparado algo poderoso para a sua vida. Talvez você esteja se perguntando assim: pastor, por que eu devo então esperar portas abertas? É porque esse início desse quarto ciclo, os irmãos sabem, nós já compartilhamos, explicamos aqui, essa palavra profética, por causa que o Ministério Videira, não o nosso ministério aqui, Belfor Roxo, mas o Ministério Videira, ele está entrando no quarto ciclo, e nós também estamos debaixo dessa unção. Então esse início do quarto ciclo é o que vai fazer a diferença para nós esse ano. Olha para cá, querido, se você está debaixo dessa cobertura espiritual, você também será alvejado, alcançado por as bênçãos desse quarto ciclo. Tudo aquilo que acontecer lá em Goiânia, passar pelo rio, vai chegar até a gente aqui. Entende, irmão?
Eu estou com isso no meu coração, eu estou com essa expectativa, eu estou com essa fé no meu coração. Então, como ministério, nós também entramos no quarto ciclo. Pastor, e por que é importante para nós? Você sabe que o 4, ele fala de uma ação que somente Deus é capaz de realizar. Toda vez que o 4 se manifesta na Bíblia, é sinal que aquilo ali que foi realizado, teve a mão de Deus para ser realizado. Entende o que eu estou falando? É por isso que a gente tem que estar numa expectativa muito grande. Nós estamos no 4º ano. Aquilo que Deus vai fazer no Ministério de Videira é algo que só Ele pode fazer, e nós vamos desfrutar disso também. Entende? Por isso que eu falei, a minha palavra foi essa para a igreja, que o Senhor ele vai realizar milagres desejados. Aleluia, aleluia. Olha para cá, querido, como eu falei para você, a Bíblia nos mostra aqui que todas as vezes que o 4 se manifesta, uma porta se abre. Eu quero compartilhar com vocês aqui alguns exemplos em que o número 4 foi manifesto na vida de alguém da Bíblia. E você vai perceber que toda vez que se manifestou, uma porta se abriu. Amém, meus irmãos? O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você é o exemplo de Moisés diante de Faraó. Primeiro exemplo. Olha para cá. A Bíblia diz que quando Moisés foi libertar, o povo do Egito, a palavra diz que cada sinal que Moisés fazia, os magos de Faraó também faziam. A palavra diz que Moisés pegou a sua vara, o seu cajado, chegou diante de Faraó, jogou o seu cajado no chão, o seu cajado se transformou em serpente. Você já leu, nós já pregamos sobre isso, você conhece a história. Faraó, ele chega, olhou para os magos deles assim, e aí? Olha o que ele fez. Ele jogou o cajado no chão e transformou em serpente. Vocês conseguem fazer isso? Aí a palavra diz que os magos, eles pegaram varas e jogaram no chão, e as varas deles também se transformaram em serpentes. Só que a serpente de Moisés engoliu todas as serpentes dos magos. Aí ele pega o cajado de novo, pega a serpente pelo rabo ali, e o cajado, ela se transforma em cajado de novo. Esse foi o primeiro sinal. Amém ou não, meus irmãos? A palavra diz que Moisés foi levar a primeira praga contra o Egito, e ele toca com a sua vara, com o seu cajado nas águas do Nilo, e as águas ali se transformam em sangue. Faraó olhou para os seus magos, olha aí, olha o que ele fez. Vocês conseguem fazer isso também? A palavra fala, nos mostra que eles pegaram varas e tocaram na água, e a água também se transformou em sangue. Segundo sinal. Depois Moisés voltou, tocou nas águas, e a palavra de Deus diz que rãs começaram a invadir o Egito. Começou a sair rã por todos os lados. O Egito ficou empesteado. O que Faraó fez? Olhou para os magos. Olha aí, olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo. Vocês conseguem fazer? A palavra fala que eles tocaram nas águas, e as rãs também começaram a sair. Terceiro sinal. A palavra continua. No dia seguinte Moisés voltou, e a Bíblia diz que ele pegou pó de areia e jogou para cima. Ele pegou um punhado de areia assim e jogou para o alto. E aí diz que quando aquela poeira começou a sentar, todo o Egito ficou empesteado de piolho. Todos eles, aonde havia pelo, havia piolho. Todos eles ficaram infestados, tanto jovem, criança, adulto. Porque geralmente piolho só dá em adulto, só em criança, né? Mas não, tanto as crianças, quanto os jovens, quanto os adultos e animais, todos ficaram empesteados de piolho.
que Faraó fez? E aí? Olha o que Moisés fez. Você consegue fazer isso também? Vocês conseguem fazer isso? A palavra fala que eles pegaram um punhado de areia e jogaram, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Jogaram pó da areia e não conseguiram reproduzir, e falaram: isso nós não podemos fazer, porque isso é o dedo de Deus. O quarto sinal foi manifesto, e ali se abriu uma porta de libertação. Começou, ali o processo de libertação na vida do povo de Israel. Esse é o primeiro exemplo que a gente compartilha com você, quando o quarto ele se manifesta na vida de alguém. Eu quero usar também agora o exemplo de Samuel. Você conhece? Em 1 Samuel 3, o menino está ali deitado, dormindo. De repente ele ouve uma voz chamando o seu nome: Samuel, Samuel. E aí ele acorda, levanta, vai lá no quarto de Eli. Sim, Senhor, o Senhor me chamou? Estou aqui. Não te chamei não, Samuel, vai dormir, não te chamei ninguém não. A palavra fala que ele deitou. A segunda vez ele escuta: Samuel, Samuel. Ele acorda com aquela voz, ele vai lá no quarto de Eli. Sim, o Senhor me chamou? Não, Samuel, eu não te chamei, vai para tua cama dormir. Terceira vez: Samuel, Samuel. Ele acorda depressa, vai lá no quarto de Eli. Sim, Senhor, o Senhor me chamou? Não, Samuel, não te chamei. Se você ouvir a voz te chamando mais uma vez, você vai responder assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve, vai para tua cama dormir. A palavra de Deus diz que ele vai dormir, e mais uma vez a voz se manifesta, chamando o nome dele: Samuel, Samuel. Na quarta vez ele levantou e fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nesse momento abriu-se uma porta ministerial para a vida dele. O 4, sempre quando o 4 se manifesta, porque há uma ação de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vou compartilhar outro exemplo de Saul. A palavra de Deus diz que Saul estava buscando a jumenta do seu pai que havia se perdido, e ele passou o dia inteiro procurando ali com seus amigos, procurando aquelas jumentas para o seu pai, e não havia encontrado. Chegou no fim da tarde e falou assim: não, vamos embora, a gente não vai conseguir achar mais, não achamos mais as jumentas. Aí um dos amigos que estava com ele falou assim: não, tem um profeta aqui perto, vamos lá consultar o profeta, pode ser que ele revele onde as jumentas estão. Aí Saul se vira para ele e fala uma coisa que era uma prática no Antigo Testamento. Aí Saul fala assim: olha, na presença de um rei você nunca chega sem um presente, ou pelo menos nunca chega sem uma oferta. Na presença de um profeta você não pode ir lá fazer uma consulta sem antes levar uma oferta. Você não deve fazer uma visita sem levar um presente. Era uma cultura, uma prática que eles viviam. Aí Saul fala assim: não, nós não podemos ir na casa do profeta porque a gente não tem dinheiro, e a lei diz que a gente tem que pelo menos, quantas moedas, irmãos, de prata? Quem sabe? 4 moedas. 4 moedas. E aí Saul fala assim: a gente não pode ir porque a gente não tem dinheiro. Como que a gente vai diante do profeta se a lei diz que nós temos de ter pelo menos 4 moedas de prata? E aí de repente eles como é que fala? Eles viram ali com um, viu com o outro. Não, eu tenho aqui uma moeda, eu tenho uma aqui, juntaram 4 moedas. E aí a palavra fala que eles foram na casa do profeta Samuel. Quando eles chegaram lá, eles pegam aquelas 4 moedas, jogam na mesa. Samuel fala assim para eles: ei, olha para cá. O profeta Samuel fala assim: pode parar, não precisa falar nada, fica tranquilo, porque as jumentas do seu pai foram achadas.
Só que é o seguinte, Saul, você não está aqui por causa disso, mas porque Deus te escolheu para ser rei de Israel. Nesse momento, quando ele apresenta as 4 moedas, uma porta de governo, uma porta de reino se abre na vida de Saul. Perceba que mais uma vez o quadro se manifesta, uma porta se abre. Aqui diante de Saul abriu-se uma porta do reino para ele. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, você conhece a história. Esses jovens aqui, eles foram presos por Nabucodonosor, porque falaram: não vamos nos curvar, não vamos nos ajoelhar, nem beijar essa estátua de ouro quando a música tocar. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, rapidinho, abrir um parênteses. Olha a importância da música. O rei Nabucodonosor, ele havia dado um decreto que toda vez que a música tocasse, quem ouvisse aquela música teria que se dobrar e ajoelhar diante da estátua dele e adorar. Eu preciso abrir esse parênteses aqui, porque muita gente acha que não tem nada a ver essa questão de música. Não, a música, ela tem muita influência na vida de uma pessoa. Aliás, o primeiro pecado na Bíblia foi a questão da inveja, né? Você sabe, Satanás, ele participava, né, do louvor. Então esse negócio de música tem nada a ver, ouvir música do mundo, música não tem nada a ver. Tem a ver sim, tem influência sim. No caso deles aqui, era o seguinte: toda vez que tocar, você ajoelha e adora a estátua. O que eles falaram? Não vamos nos render, não vamos beijar e nem vamos adorar a sua estátua quando a música tocar. A palavra fala que Nabucodonosor, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes, 7 vezes além do normal. Na verdade isso aqui foi o problema, porque problema na verdade para Nabucodonosor, né? Porque quando o 7 se manifesta, alguma coisa vai acontecer, amém, irmãos? A palavra diz que ele mandou aquecer 7 vezes mais, e eles pegaram aqueles homens e lançaram, aqueles 3 rapazes, aqueles 3 jovens, lançaram na fornalha. Mas nessa hora que eles estão lá dentro, mais uma vez o quarto se manifesta na vida de uma pessoa. A palavra fala assim: nós não lançamos lá 3 jovens, por que nós estamos vendo 4? Por que tem 4 agora? Quando o 4º homem se manifestou, a porta se abriu diante deles. Foram jogados 3, mas manifestou quantos? 4. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha para cá, querido. Se 4, que nós estamos pregando, se 4 é a porta, eu tenho certeza absoluta que aquele homem era Jesus. Ele disse assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim jamais experimentará da morte. Você consegue entender? Então uma porta se abriu naquela fornalha. O 4º ciclo é o ciclo das portas abertas. Crê nisso, meu irmão, crê nisso. Você crê nisso? Você está acreditando nessa palavra? Eu vou te dar outros exemplos. Você conhece a história de Lázaro? Em João 11, a gente lê lá que Lázaro morreu. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, pediram que Jesus fosse, mandou um recado para Jesus, para que Jesus fosse lá imediatamente, porque ela sabia que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Passou um dia, o que aconteceu? Fala assim: Jesus não foi. Vamos lá, eu vou falar e você vai responder para mim. Passou um dia, o que aconteceu? Passaram-se 2 dias, o que aconteceu? Passou-se 3 dias, o que aconteceu? Jesus não foi. Jesus só chegou no 4º dia. E aí quando Jesus chega, as irmãs ali de Lázaro vão ao encontro dele e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Olha para cá, querido. A palavra diz que Jesus, ele ficou diante do túmulo e falou assim: tirai a pedra. Você já conhece a história. Lázaro, ele estava sepultado por uma pedra já há 4 dias. Olha para cá, querido. Quando a pedra rolou, ele disse: Lázaro, venha para fora. Nesse exato momento, abriu-se a porta da ressurreição na vida daquele homem. Olha para cá, querido. No 4º dia, a ressurreição se manifestou. Eu declaro no nome de Jesus, nós estamos no início do 4º ano. Eu declaro que pedras sairão do seu caminho e você vai experimentar a manifestação, o poder da ressurreição na sua vida. Outro exemplo, o exemplo de Zaqueu. A palavra fala que Jesus estava andando em Jericó, tinha um homem chamado Zaqueu na árvore. Jesus olha para aquele homem e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém repousar na tua casa hoje. A palavra diz que quando Jesus estava lá jantando, Zaqueu falou assim para ele: ah, Senhor, que alegria ter o Senhor na minha casa. O Senhor comendo, falou: legal. E a palavra diz que o Senhor, ele continuou comendo. Jesus vai lá na casa desse camarada, publicano, e ele querendo fazer ali uma presença para Jesus, ele fala assim: ah, Senhor, eu pequei, eu roubei muita gente. O Senhor, sentado à mesa, continuou comendo. Legal, Zaqueu, eu sei que você fez isso. E ele continuou comendo. Teve uma hora que ele falou assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens ao pobre. Jesus falou assim: legal, que bom, Zaqueu. E continuou comendo. Zaqueu parou, pensou melhor, falou assim: quer saber, eu vou ir além. Mestre, percebe que ele já fala mestre. Mestre, eu decidi agora que eu vou restituir todo mundo que eu roubei 4 vezes mais. Quando ele fala assim, 4 vezes mais, Jesus se levanta e diz assim: para tudo, porque hoje veio salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. E aí abriu-se uma porta de salvação naquela casa. Mais uma vez o quarto se manifestou na vida de um homem e uma porta se abriu. A palavra diz que ele foi salvo. Você conhece a parábola do semeador, muito conhecida? Depois Jesus fala a parábola do semeador, e ele disse que um homem saiu a semear. A primeira semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. O que aconteceu com aquela semente? Não prosperou. A palavra diz que a segunda caiu num solo pedregoso, cresceu, mas não tinha raiz. Logo veio o sol e as sementes secaram. O que aconteceu? Não prosperou. Não prosperou a semente. A terceira caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocou cada uma daquelas sementes. O que aconteceu? Não prosperou. Mas a quarta semente disse que caiu uma terra boa, e o que aconteceu, irmãos? Prosperou. Eu declaro que você é essa terra boa, e que você vai prosperar nesse novo ano. Perceba que a quarta semente prosperou, mais uma vez o quarto manifestou. Todos esses exemplos, irmãos, são poderosos. Só aqui já bastaria para você ter fé que você está num ano profético e que coisas boas vão acontecer na sua vida. Mas eu tenho um exemplo que é mais forte assim, eu acho que é mais poderoso.
Porque ainda que exista alguém aqui que ainda esteja com o coração ainda fechado por essa palavra, eu creio que você vai abrir o seu coração agora em nome de Jesus. Por isso toda atenção é pouca. Toda atenção agora é pouca. Eu quero falar com você agora o exemplo do quarto cálice. Você sabe, até hoje a ceia judaica, eles põem 4 cálices sobre a mesa. 4 cálices. Como esse daqui. Está ali. Até hoje. Na noite da Páscoa, eles tomam o primeiro cálice, que é o cálice de Abraão. Eles pegam o segundo cálice, que é o cálice de Isaac, e eles tomam aquele cálice. Depois, eles pegam o terceiro cálice, que é o cálice de Jacó. Quantos lembram da mensagem passada? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eles pegam o terceiro cálice e tomam aquele cálice. A tradição diz que o quarto cálice ninguém toca. Ninguém toca. Por que ninguém toca? Porque o quarto cálice é o cálice do Messias. Presta atenção, querido. O quarto cálice é o cálice do Messias. O que eles fazem? Eles cantam, esperam o Messias vir. Só que o Messias não vai vir. Por quê? Porque o Messias já veio. Você sabe que os judeus, eles não acreditam que o Senhor veio à terra. Eles estão até hoje esperando Jesus vir. E eles fazem esse ritual na ceia. Eles começam a cantar, sabe, esperando Jesus voltar, Jesus vir na verdade, só que Jesus não veio. E então o que eles fazem? Eles abrem as portas das suas casas e dizem assim: que venham Elias, antes que o Messias se manifeste. Aí eles pegam o quarto cálice, que é do Messias, e derramam aquele cálice. Fazem libação, né? Eles pegam o quarto cálice e derramam. Já viu aquela... Acho mais antigo, né? Quando esse camarada gosta de beber, qualquer coisa que vai beber, ele enche o primeiro copo, ele faz assim, ó, joga fora. Isso aqui é pro santo? Libação. Aquilo ali, isso aqui, eles faziam praticamente isso. Como o cálice era do Messias, ninguém tocava. Como o Messias não viria, eles derramavam, jogavam fora. Presta atenção, querido. Se você pegar Mateus 26, a Bíblia diz o seguinte, que depois de haver ceado, ei, presta atenção, depois de haver ceado, ele tomou o cálice de Abraão, bebeu. Ele tomou o cálice de Jacó, bebeu. Ele tomou o cálice, ou de Isaac, bebeu. Tomou o cálice de Jacó, bebeu. Os discípulos, irmãos, sabiam que ele era o Messias. Os discípulos já sabiam. Porque se você ler lá em Mateus 16, ele pergunta: vem cá, o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, o profeta, Elias, ou um dos profetas. Mas e tu? Vocês? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então os discípulos, eles tinham revelação, eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam, irmãos. E porque eles sabiam, certamente, o que eles pensaram? Certamente eles pensaram assim: agora sim, nós vamos ver ele tomar o quarto cálice. Agora sim, agora ele vai beber, nós vamos presenciar o Messias tomar o quarto cálice. Você sabe, o quarto cálice é o cálice da consumação. A Bíblia diz em Mateus 26, depois de ter ceado, ele tomou o cálice, presta atenção, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue que vai ser derramado por vós. Toda ceia nós ouvimos essa expressão aqui. Ele pega o cálice, este cálice é meu sangue que vai ser derramado por vós.
Aí o verso 29 ele fala assim: mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Aleluia. Caramba, o que os discípulos falaram? Os discípulos falaram assim: ele vai tomar o cálice, é agora, nós vamos ver, ele vai tomar o cálice. E aí no verso 30, se você continuar lendo, você vai ver assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que aconteceu? Ele não bebeu o cálice. O cálice do Messias ficou ali intacto. Ele não tocou no cálice. Os discípulos falaram: ué, e agora? Ele não era o Messias? Nós não vimos? Ele é o Messias, por que ele não tomou o quarto cálice? Se você continuar lendo Mateus, você vai encontrar Jesus ajoelhado orando lá no Monte das Oliveiras, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Esse é o cálice da consumação, eu não quero tomar. A palavra diz que ele voltou, os discípulos estavam dormindo, estavam cochilando, dormindo. Ele ajoelhou novamente e falou assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus voltou, e os discípulos estavam dormindo, cochilando, ajoelhando, ali dormindo. A palavra diz que o Senhor se ajoelhou de novo e falou assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Aí Deus fala para ele assim: filhão, não tem jeito, você vai ter que ir para a cruz. Ele se levantou os discípulos: vambora, acorda, vambora, levanta, porque é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Você já conhece a história? Judas veio com os soldados romanos ali, beijou Jesus, traiu Jesus naquele momento. Jesus é condenado injustamente, vai para a cruz, é humilhado, chicoteado. Aí lá na cruz ele pronuncia sete sentenças. Na penúltima sentença que Jesus fala, declara na cruz, ele declara assim: tenho sede. O guarda, quando viu que ele estava com sede, ele pegou um caniço, colocou numa esponja que embebedou ali no vinagre, que na verdade é vinho azedo. E aí quando o soldado coloca aquela esponja na boca de Jesus, e Jesus prova daquele vinho azedo, que ele pronuncia: está consumado, está completo, tetelestai. Querido, nesse momento ele toma o quarto cálice, e porque ele tomou o quarto cálice, abriu-se a porta da graça para todos nós. Pode cantar mesmo aquela lindo, tá? Nesse momento abriu-se a porta da graça para todos nós. Queridão, presta atenção, você e eu, nós estamos aqui hoje porque o Senhor tomou o quarto cálice. Porque o quarto cálice foi manifesto, hoje nós podemos estar aqui. Quantos podem dizer glória a Deus? É por isso, irmãos, que 2021 será o início, do quarto ciclo profético. É por isso que você tem que esperar coisas grandes na tua vida esse ano, meu irmão. Por quê? Porque o quarto está em operação na nossa vida. O que vai acontecer são coisas que só Deus pode fazer. Você pode esperar por portas abertas que você
já não esperava na sua vida. Meu irmão, estou falando para você que coisas se abrirão diante de você pelo poder que há no nome de Jesus. Quantos estão com esse coração? Quantos estão com essa fé no coração? Hoje nós estamos aqui, nós podemos cear, porque a porta da graça se abriu sobre nós, diante de nós. Se você crer, fique em pé em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui o pastor Seni, a pastora Débora, a pastora Elisângela. Ao cear hoje, presta atenção, querido, olha para cá. Ao cear hoje, nós devemos lembrar de tirar os nossos olhos de nós mesmos. Pode vir para cá, ó. Pode vir para cá, pode vir para cá. Sabe, parar de olhar a nossa pouca força e colocar os nossos olhos no Senhor. Devemos pedir ao Senhor, que nos permita enxergar as portas que Ele vai se abrir, que estão diante de nós ao longo desse ano. Quantos creem nisso, querido? Eu declaro no nome de Jesus que hoje é dia do quarto sinal se manifestar na sua vida. Hoje é dia de nós celebrarmos e bebermos do quarto cálice, porque Jesus já veio, amém? Quantos creem nisso? Eu declaro que esse tempo vai ser um tempo de portas abertas na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ser agora, eu queria pedir, na verdade eu quero ter a honra de compartilhar esse momento com o pastor Seni. Nós vamos cear junto com ele, mas antes deixa eu perguntar, tem alguém aqui que precisa ser recebido por aclamação? Tem irmão, vai vir? Então pode vir, da célula Rabone. Mauro, né? Isso. Tem mais algum irmão? Pode subir aqui, irmão. William, vem cá, William. Eu me lembro, irmão, eu quero pedir perdão. Eu não lembro quem foi recebido por aclamação. Eu esqueci de chamar o líder aqui na frente. Quem foi recebido por aclamação aqui da última vez? Foi a Fabiana e o Diogo, né? Eles não estão aqui hoje. E aí eu não chamei os nossos irmãos para cear. Cadê o Anderson? Ele foi pegar lá a ceia. Não, ele está servindo ali, então deixa. Então, chega para cá o irmão Mauro. Chega para cá, William. Esse irmão, nós vamos compartilhar da ceia com ele hoje. Ele estará sendo recebido, já está caminhando com a gente há um tempo, passou pelo encontro, né? Já está caminhando com a gente há um tempo e hoje será oficialmente recebido como o mais novo membro da nossa igreja, amém, irmãos? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida do Mauro? Aleluia. E aí, eu quero compartilhar esse momento com o pastor Seni e dizer, pastor, que é uma honra. Eu fiz questão e é bom que a igreja deu uma renovada, né? Alguns membros não conhecem. Como eu falei no início, esse aqui é o homem que fundou essa igreja e que gerou vários pastores, amém? Então, pastor, uma honra poder compartilhar esse momento. Vamos cear? Enquanto o pastor quiser falar, nós vamos cantar aqui o louvor até que seja distribuído. Deixa eu só estimular aqui um pouquinho a sua fé. Esse quarto ciclo é um quarto ciclo de providência, de sobrenatural de Deus. Nós estamos crendo dessa maneira, provisão sobrenatural. E lá em Realengo, no nosso culto da virada, uma irmã nossa, líder de célula lá de Campo Grande, ela levou os pais para participar do culto. E o pai dela sofreu um acidente no ano passado. Teve que fazer uma cirurgia e ficou dependente de uma muleta. E ele já foi algumas vezes em alguns eventos, mas ele nunca tomou uma decisão. E dessa vez agora, nessa virada de ano,
no momento que nós estávamos liberando realmente palavras proféticas, e uma delas justamente que está lá, estamos declarando, né? O que você quer, peça a Deus que Ele vai te dar. Você quer saúde? Peça saúde. Você precisa de dinheiro? Peça dinheiro. Se você quer um casamento, peça casamento. Se você quer relacionamentos curados, saudáveis, peça e Deus vai te dar. E eu creio que naquele momento ele pediu justamente saúde. E ele disse que ele nunca sentiu o que ele sentiu naquela noite. E ele foi para casa muito tocado. Aí a filha falou que ela começou a perceber, justamente percebeu que a cada momento, né, de ministração que eu pedia para repetir, fala isso, repete isso, fala para a pessoa ao teu lado, ele foi participativo, coisa que ele nunca fez. E ele chegou em casa, ele sentiu algo, né, movendo no corpo dele, e ele saiu dali decidido a não mais andar de muleta. E quando a nossa irmã Raquel chegou em casa, ela, de fato, ele falou isso para ela, e ela constatou ao longo do dia, que aquele dia, de fato, ele não usou mais muleta. Sabe, amados, é um tempo de sobrenatural de Deus. Pastor Alexandre, ele usou um texto bíblico aqui, falando da igreja, que é uma igreja pobre, uma igreja debaixo de lutas, e ele diz, não é, e o Senhor, ele diz o que para a igreja? É que você é pobre, você é fraca. Então, sabe, irmãos, às vezes as pessoas, elas ficam olhando para si e se limitando, às vezes as pessoas, elas, eu moro num lugar pobre, eu sou de família pobre, a minha família nunca teve estudo, eu não tenho muito estudo. Querido, não coloque limitação no seu Deus. Quando você fala isso, e você abre a boca para você falar das condições, das situações, das circunstâncias que estão ao teu redor, você está limitando a Deus. Então não limite a Deus. Se você crê no Deus do impossível, querido, peça coisas grandes. Peça as coisas grandes e não olhe para você. Há um testemunho que eu li, que fala de um juiz lá da Inglaterra. E esse juiz lá na Inglaterra, queridos, ele simplesmente, havia condenado um assaltante, né, a 7 anos de prisão. E depois dos 7 anos, então, passou algum tempo, esse juiz estava, no momento do culto da ceia, ele estava ajoelhado. E ao lado dele estava aquele ex-assaltante que ele havia condenado. O pastor observou aquela cena e falou para aquele juiz no final do culto: você observou quem estava ao seu lado? Ele falou assim: observei. E houve um silêncio. E na hora de ir embora, então, os dois, o pastor e o juiz, o juiz falou assim para ele assim: mas aquele momento, o que o senhor pensava ao me ver ajoelhado ao lado daquela pessoa que eu havia condenado? Ele falou assim: é muita graça de Deus, é muito favor de Deus. Eu falei assim: exatamente. Aí, novo silêncio, e depois ele continua. O juiz falou assim: mas o senhor estava falando acerca de quem? De mim ou dele? Dele, claro, não. Ele sempre entendeu que ele precisava de Deus. Eu achei que eu nunca precisava. Pois então, na verdade, a graça não foi alcançar a ele, a graça foi alcançar a mim. Porque eu fui treinado, estudei muito, eu fui orientado a simplesmente depender de mim mesmo. Então demorou muito tempo, foi muita graça de Deus ele ter me alcançado. Então, sabe, amados, o que eu quero aqui concluir, antes de nós ceiarmos, é justamente isso: aprenda a depender de Deus. Sabe, amados, eu contando esses dias lá em Realengo, eu estava falando exatamente sobre isso. Todas as vezes que eu vou para algum lugar, eu sempre oro a Deus, eu vou pedindo a Deus para Deus me abençoar. Se eu vou num shopping, eu falo: Deus, prepara uma vaga perto do elevador. Se eu vou ali toda semana, quase toda semana eu vou aqui no Ceasa, fazer compras. E eu sempre falo assim: Deus, aquela vaga pertinho da porta. Irmãos, eu vou numa certeza de que eu vou conseguir essa vaga. Por quê? Não é por causa de mim, é por causa dele. São coisas bobas, coisas simples, coisas que eu sinto no meu coração de orar, e eu oro crendo que Deus vai me ouvir, que Deus vai me atender, não por minha causa, mas por causa dele, por causa da obra dele. Então, sabe, queridos, eu olhei para Lidiane aqui no começo. Lidiane, eu senti um desejo muito grande de orar por você e declarar para você o seguinte: Deus te cura. O Senhor, Ele te cura, é você crer, porque eu estou crendo que Ele
Ele está te restaurando completamente. A sua saúde, o seu corpo completamente como sempre foi. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Então é uma questão de você crer, sabe, irmãos? É você crer na graça de Deus, no favor de Deus. Não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Ele. Amém, amados? O Senhor, Ele disse naquela noite, porque eu recebi, Paulo, né, o apóstolo Paulo falando, repetindo as palavras do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, amados, todas as vezes que você ceia, você está anunciando a morte de Cristo. E vamos fazer isso até o dia que Ele voltar. E no dia que Ele voltar, nós vamos ceiar diretamente com Ele, vamos trocar o nosso cálice com Ele. Amém, amados? Então faça isso sempre, valorize isso. Não falte culto de ceia, valorize esse momento. Amém, queridos? E nessa hora eu vou pedir os servos, os irmãos, que eles vão até lá ou eles vêm até aqui? Eles que vão, né? Então, só para saber. Então, os irmãos podem, nesse momento, você que é batizado, você que está em comunhão com a igreja, você pode... Pegue o pão, pegue o cálice. Se você ainda não é batizado, você aguarda mais um pouco. Que tão logo você se batizar, estando em comunhão com a igreja, você vai poder também participar desse momento. E creia, querido, creia no sacrifício de Cristo, na obra redentora do Senhor, da obra consumada da cruz. Não olhe para você, olhe para Ele. Não olhe para você, olhe para Ele. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Aleluia. Todos receberam o pão e o cálice. Faltou alguém?
Faltou alguém receber? Se alguém não recebeu, levanta sua mão bem alto para alguém? Não, então todos receberam. Amados, a palavra do Senhor nos diz que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. Erga o seu pão, dê graças ao Senhor, porque é o corpo do Senhor, é o corpo de Cristo que é dado por vós, é dado por nós, é dado por mim, é dado por você. É motivo sim de nós exaltarmos a Ele, de nós glorificarmos a Ele. Oh, xerecantarabacererecantalabais. Oh, Pai amado, consagramos a Ti esse pão, que deixa de ser um simples pão, para representar o corpo do Senhor. Oh, Pai, declaramos nessa hora, amado, sim, ó Deus amado, que pelo corpo de Cristo, nós somos sarados. Oh Deus, repreendemos e declaramos, ó Deus amado, sim, que toda enfermidade é ilegal em nossos corpos físicos. Te pedimos, ó Pai, manifesta o Teu poder, na medida que nós comemos do pão. Pai amado, manifesta o Teu poder e traga cura, traga saúde, traga libertação de todo mal, toda enfermidade, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Consagramos esse pão, que deixa de ser um simples pão, para representar o corpo de Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E após ter dado graças, Ele partiu. E após ter dado graça, Ele partiu e disse: comei em memória de mim, memória de Cristo. Comamos todo do pão. Oh, aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga comigo: Senhor, eu declaro que pelo corpo de Cristo eu sou sarado, assim como não havia enfermidade no corpo de Cristo. Eu declaro cura, saúde em meu corpo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Oh, erga seu cálice. E após ter dado graça, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia. Há uma nova aliança, amados. Nós andávamos na aliança da lei, mas depois de Cristo nós andamos na aliança da graça. É um novo tempo, é uma nova aliança. E mais do que tudo, querido, hoje uma ceia no novo tempo, o quarto ciclo. O ciclo do sobrenatural, da provisão sobrenatural, o ciclo das portas abertas. Oh, aleluia. Agradeça ao Senhor pelo sangue dele. Agradeça ao Senhor, agradeça. Oh Deus, aleluia. Agradecemos a Ti, Senhor, porque pelo sangue de Cristo, é pelo sangue de Cristo que nós fomos comprados, fomos purificados, santificados e justificados. Oh Deus, obrigado sim pela obra consumada da cruz, porque a obra foi completa, foi total. Hoje nós somos justificados. Hoje nós temos paz com o Senhor, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado sim, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, esse cálice que deixa de ser um simples suco de uva, para representar o sangue de Cristo. Oh, oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você pode, querido, compartilhe o seu cálice aí com 2 ou 3 irmãos. Diga para ele: nós temos uma aliança e nós vamos avançar nesse novo ciclo como nunca antes. Temos aliança.
Aleluia. Aleluia. Deixa eu aproveitar aqui. Jéssica, fotógrafa, deixa eu aproveitar esse momento aqui que eu não vou perder. Junto aqui. Aleluia. Em memória de Cristo, temos uma aliança, igreja. Amém. Em memória de Cristo, bebemos todo do cálice. Senhor, nós cremos que nós estamos aqui porque o Senhor tomou o quarto cálice, porque o Senhor tomou o quarto cálice, a porta da graça se abriu diante de nós. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo visitante. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Alceni, pela pastora Débora, toda a sua família. Que o Senhor continue derramando graça sobre eles. Que os Teus filhos venham a prosperar em tudo que eles tentarem fazer. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos, Senhor. Nos despeça, Pai, para as nossas casas agora, guardados por Ti. Como sempre eu oro e peço, escalei pelo menos 4 anjos, Senhor. 4 anjos, Senhor. Um à nossa frente, um à nossa retaguarda, um à direita e um à esquerda, nos livrando, ó Pai, do homem mau, do acidente nas estradas, da bala perdida, do homem sanguinário, ó Deus.
Que todos nós venhamos chegar bem às nossas casas. Nos abençoe ainda amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo, a Deus, quando estaremos aqui mais uma vez, juntos, como igreja do Senhor, celebrando a vitória, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, querido, quero abençoar a sua vida. Isso. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho,